conseguem, né? Tem que entender isso também. Gente, então eu estou gravando a aula de hoje também, né? E eu queria falar para vocês um pouquinho, uma conversa bem rapidinha, né? Para não tomar muito tempo de vocês, sobre o texto de hoje e a atividade também, tá? A atividade eu vou explicar porque às vezes ela pode parecer um pouquinho complicada, mas ela é bem simples de fazer. Eu vou mostrar o texto para vocês, porque eu não sei se todo mundo conseguiu já entrar na sala de aula e ver o texto, vocês já conseguiram? Eu vi sobre a cadeia alimentar. Isso. Então, aqui, ó, nesse texto aqui, né, estão vendo? Sim. Nós vamos ver um pouquinho sobre as cadeias alimentares, mas as cadeias alimentares mais simples, né, sem muita complicação. Nós vamos ver um pouquinho sobre as relações ecológicas. Relações ecológicas são as relações que os seres vivos têm entre si e com o meio ambiente, né? E a importância da decomposição para o nosso planeta, para a nossa vida, para qualquer ambiente. Então, eu coloco aqui uma pequena definição do que significa ecologia, né? A ecologia é um pedacinho da biologia. Então, cada pedacinho da biologia, ela estuda uma coisa diferente. Então, no caso, a ecologia, ela estuda a interação entre os seres vivos e o ambiente onde esses seres vivos vivem, tá? Aí eu coloco aqui um pouquinho também a questão que o nosso ambiente, vamos falar assim, a nível de planeta, né? Ele está organizado em vários níveis, começando do menor nível até o maior, né? O menor nível é um indivíduo sozinho, e o maior nível, então, é todo o nosso planeta, que a gente chama de biosfera. Então, eu coloco aqui um pouquinho para vocês entenderem o que é cada um desses níveis, né? O que é uma população de indivíduos, o que é uma comunidade, o que é um ecossistema e o que é a biosfera, certo? Porque para a gente estudar um pouquinho da ecologia, a gente precisa conhecer alguns termos técnicos, né? Que estão dentro desse assunto da biologia. Então, aqui a prof colocou uma espécie de um dicionário da ecologia, tá? Para vocês entenderem todas essas palavrinhas, porque às vezes a gente está lendo um texto e uma palavrinha que a gente não conhece já estraga todo o texto. A gente já perde a atenção, porque primeiro tem que saber o que aquela palavra significa, né? Então, aqui nesse pequeno vocabulário, vocês vão encontrar algumas palavras que a gente usa bastante quando estuda a ecologia, certo? Aí aqui a prof vai explicar o que é uma cadeia alimentar, vocês vão ler o texto bem direitinho, né? Mas a cadeia alimentar, ela nada mais é do que uma sequência em que um ser vivo se alimenta de outro. Então, por exemplo, quando a gente está almoçando, a gente está lá comendo salada, o que a salada é? Que tipo de ser vivo é a salada? De ser vivo? Que tipo de ser vivo é a salada? Ela está classificada como o quê, uma salada? Agora me peguei. Se a gente comer um bife, nós estamos comendo Carne? carne de quê? De animal, né? Consumidor. De um animal. Se eu estou comendo salada, eu estou comendo uma Planta? planta, né? Então, eu sou um ser vivo. Eu estou comendo a planta, que também é um ser vivo. Então, quando eu como uma planta, eu estou dentro de uma cadeia alimentar. Se eu estou comendo um bife, esse bife um dia já foi uma vaca, já foi um boi. E esse animal comeu uma planta. Então, nós também participamos de uma cadeia alimentar com três tipos de seres vivos: a planta, que foi alimento da vaca, e a vaca, que foi nosso alimento, né? Existe algum animal que utiliza nós, seres humanos, como refeição? Se existe algum que utiliza a gente como refeição. É, Depende, cai na jaula, né? é difícil, nós estamos no topo da cadeia alimentar.
Mas, se alguém jogar a gente para os leões e eles estiverem com fome, a gente vai virar comida para leão, né? Verdade. Então, tudo isso é o que diz respeito a uma cadeia alimentar. É uma sequência de um ser vivo que vai se alimentando de outro, né? Então, lá no ambiente, por exemplo, quando o inseto se alimenta do néctar da planta, daí vem um sapo, come o inseto, daí vem uma cobra, come o sapo, daí vem uma águia, come a cobra. Então, um ser vivo foi sendo alimento do outro. Isso é uma cadeia alimentar, tá? E essa cadeia alimentar é o que faz com que mantenha os seres vivos com vida no nosso planeta. E nessa cadeia alimentar, qualquer uma cadeia alimentar, seja ela dentro da nossa casa, quando a gente come a comidinha lá que a gente faz, ou seja na natureza, quando o leão vai comer uma zebra e a zebra comeu a planta, enfim, toda a cadeia alimentar, ela sempre é formada por três tipos de seres vivos, três grupos de seres vivos, que são os produtores, produtor é aquele que produz, consumidores, que é aquele que consome, e decompositores, que são aqueles que atuam no final da cadeia alimentar. O que os produtores fazem? Os produtores, eles produzem o alimento, tá? Quem produz alimento numa cadeia alimentar não é o produtor rural, não é aquela pessoa que planta o alimento, que colhe e que leva no mercado para a gente comprar, tá? Numa cadeia alimentar, produtores são todas as plantas. As plantas são produtoras. Por que elas são produtoras? Porque elas fazem fotossíntese e produzem o seu próprio alimento. Então, elas conseguem produzir alimento para elas armazenam esse alimento e, consequentemente, elas servem de alimento para outros seres vivos, tá? Quem é que vai comer uma planta? Qualquer animal que seja herbívoro, come planta. Quem é que vai comer esse animal? Qualquer animal que seja carnívoro, que come carne. Ou, como nós, onívoros, que come tanto planta quanto carne, né? Então, quem começa uma cadeia alimentar é sempre uma planta, porque ela é autossuficiente, ela produz o próprio alimento dela sem precisar sair do lugar, sem precisar comprar, porque ela faz fotossíntese. A fotossíntese é um processo, é uma reação química que a planta faz para produzir alimento para ela, tá? E esses produtores, então, sempre iniciam. Então, ele é o primeiro indivíduo de uma cadeia alimentar. A gente diz que ele é o primeiro nível trófico, tá? Nível trófico são os níveis dos quais os seres vivos fazem parte, né? Então, produtor é o primeiro nível trófico, consumidor é o segundo nível trófico, porque vem depois, e assim por diante, tá? Os consumidores, então, como o nome lembra, consomem. Então, esses não produzem nada, eles precisam consumir, eles vão buscar o alimento, né? Por mais que nós, humanos, podemos produzir alimento, né? Quer dizer, a gente pode plantar, colher, cozinhar, né? Mas nós não somos chamados de produtores numa cadeia alimentar, nós somos considerados consumidores, assim como todos os animais, não importa se ele é grande ou se ele é pequeno, todo animal é consumidor, tá? E ele consome ou os produtores, que são as plantas, ou eles comem outros animais que antes de servirem de comida para eles, comeram plantas também, tá? E aí, esses consumidores, então, eles podem ser de vários tipos. Eles podem ser consumidores primários, que são aqueles que se alimentam diretamente de plantas, então, são os herbívoros, né? A vaca, o coelho, o camelo, o boi, e todos os animais que só comem plantas. Consumidor secundário, o nome já diz, vem segundo, se alimenta depois, né? Então, ele vai comer um animal. Então, esse secundário, geralmente, ele é um carnívoro ou ele é um onívoro, né? Seres humanos, gato, cachorro, porco, galinha, são animais que comem de tudo, né? Tanto planta quanto carne. E os consumidores terciários são os que vêm depois dos secundários, né?
Então, eles são geralmente carnívoros, mas também pode acontecer de serem onívoros, né? Então, aqui nós vamos ter leão, tubarão, vamos encontrar lobos, o ser humano pode ser terciário também, e assim por diante, tá? E os decompositores são os seres que fecham a cadeia alimentar. Como assim? Vamos pegar o exemplo de nós, seres humanos. Hoje a gente já jantou, a gente já almoçou. Se sobrar um restinho de comida no prato, o que que a gente faz? A gente joga fora com o Isso, cachorro comer. a gente joga fora. Uhum. Ou o cachorro come, ou a galinha come, ou a gente joga na lixeira, né? Sim. E isso que sobra, que não foi utilizado por nenhum animal, que vai para a lixeira, ou que a gente joga na terra e nenhum animal come, quem vai utilizar esses restos são os decompositores. São os fungos e são as bactérias que vão decompor todo esse restinho, tá? E todo esse restinho acaba virando adubo que vai ficar misturado com a terra e que as plantas vão utilizar para poder crescer, né? Então, se não existissem decompositores, se não existissem bactérias e fungos, o que que iria acontecer com o nosso planeta? Hum, Pense todo mundo, 7 bilhões de pessoas que vivem no planeta Terra, jogando restos de comida fora. Se não tivesse decompositores, o que que ia acontecer com o nosso planeta? eu acho que não ia existir as plantas também, né? Porque as bactérias e os fungos fazem parte das plantas, decompositores. Exatamente. Não iria existir as plantas. Por quê? Porque se não tivessem esses decompositores, eles não iam conseguir transformar todo esse lixo em adubo para as plantas, né? Em nutrientes. As plantas não iriam nascer, não iriam sobreviver. Consequentemente, não iria existir comida. Porque se não tem planta, eu como carne. A carne vem do boi, vem da vaca. O que que a vaca e o boi comem? A planta, Planta. Se não tiver planta, eles vão comer o quê? nada, porque daí não Vão ia ter morrer. o que comer. Exatamente. Nada, iam morrer de fome. Será que ia ter bife para a gente comer? Não, Não, né? Então, os decompositores são organismos importantíssimos, são eles que mantêm a nossa vida no planeta. Embora existam bactérias e fungos que não são legais, que causam doenças, existem as bactérias e os fungos que são importantíssimos. Vocês lembram da aula passada dos micro-organismos? sim, Né? Que bactérias e fungos ajudam, inclusive, a produzir alimento para nós, né? sim. Existem essas bactérias e fungos que ajudam a produzir alimento, existem as bactérias e fungos que causam doenças, que são outros tipos, e ainda existe um outro tipo que são as bactérias e os fungos decompositores, que fazem essa limpa no nosso planeta. Tudo que é lixo, tudo que é resto orgânico, né? Resto de comida, restos de animais quando morrem, resto de plantas, porque os animais quando morrem, as pessoas quando morrem, viram o quê? Viram essa, agora me esqueci o nome, como é que se diz? Diz do jeitinho que você sabe, daí se tiver algum nome certo, eu te digo. A gente, o corpo do animal e da gente entra em decomposição, que os bichinhos vão comendo, que vira as bactérias, os fungos também. Isso aí. Quando todos os animais e os humanos eles vão morrendo, a gente vai se decompondo. O nosso corpo, ele vai sumir, vai chegar uma hora que não vai mais ter músculo, não vai mais ter osso, né? Quem é que faz esse papel de sumir, entre aspas, né? De sumir com o nosso corpo? Esses decompositores. Imaginem todas as pessoas que já morreram no nosso planeta desde que o mundo é mundo. Se não existisse decompositor, o que que ia acontecer? Imagina, o cemitério que ia ser o nosso planeta. Quanta gente morta, empilhada ia ter, né? Sim, É estranho pensar nisso, mas ao mesmo tempo não. Porque se essas bactérias e fungos não existissem, é isso que ia acontecer, né? O nosso planeta ia virar
um aglomerado de gente morta, sem decomposição, na verdade não ia existir vida, né? Ia produzir esses cadáveres iam produzir muitos gases tóxicos e já não ia existir vida aí. O ar ia ficar bastante poluído também. Com certeza, né? O solo ia ficar poluído, a água ia ficar poluída, não ia existir vida. Então vejam a importância de seres tão pequenininhos como são as bactérias e os fungos para o nosso planeta, né? Eles são essenciais. Então, às vezes a gente pergunta, meu Deus, olha, por que será que tem que existir essas coisas, né? Por que que tem bactéria? Por que que tem fungo? Por que que existe vírus? Por que que existe aranha? Por que que existe cobra? São coisas tão nojentas. Mas cada um de ser vivo que nós temos aqui no nosso planeta, cada um tem um papel importante, por isso que eles existem, né? Se não Sim, fosse importante, eles não existiriam, certo? Então, na cadeia alimentar, é importante a gente lembrar disso. Tem os produtores, que são as plantas que iniciam a cadeia, tem os consumidores que consomem plantas e consomem animais, e existem os decompositores, que depois que tudo isso morre, vai transformar toda essa coisa morta em matéria orgânica, em matéria que vai se transformar em nutrientes que vão ficar misturados na terra ou na água, para as plantas poderem utilizar, fazer a fotossíntese, crescer e virar comida para a gente e para os animais, né? Lembrando que existem seres vivos na terra e na água. Então, as cadeias alimentares acontecem tanto na água quanto na terra. Pode acontecer num vasinho de flor que a gente tem em casa, né? Porque tem a planta e tem bichinhos ali nessa terra, tem os micro-organismos e também pode ter insetos que vão se alimentar do néctar dessa planta. Então, um vasinho de flor pode ter cadeia alimentar, sim, né? Um aquário tem cadeia alimentar, porque tem um ser vivo se alimentando do outro, né? Um ambiente aquático maior, que são os rios, os lagos, os oceanos, enfim. As cadeias alimentares, elas acontecem em todo tipo de ecossistema, seja ele aquático ou terrestre. Aí a prof deixou exemplo ali de cadeia aquática, né? Quem se alimenta de quem, e também uma cadeia alimentar terrestre, quem se alimenta de quem, certo? Lembrando que num ecossistema nós não vamos encontrar uma única cadeia alimentar acontecendo naquele momento, né? Porque agora, faz de conta que a gente está no jardim de casa e você está observando um passarinho comendo os insetos que estão lá na tua grama. Mas é que não tem só aquele passarinho comendo aquele inseto, né? Ali existem muitos outros seres vivos que às vezes a gente não está enxergando. Tem as minhocas comendo as plantinhas, né? Tem as aranhas que estão comendo os insetos que estão ali, enfim. Então, em um lugar, nós vamos encontrar muitas cadeias alimentares acontecendo ao mesmo tempo. Aí a gente chama esse conjunto de cadeia alimentar de teia alimentar, tá? Tem ali um exemplo também. Aí nós vamos passar para as relações ecológicas, que são as relações entre os seres vivos. Como que um ser vivo se relaciona com o outro, né? Temos que lembrar que, quando a gente fala de ser humano, as relações são de uma forma. E quando a gente fala dos outros seres vivos, a relação é de outra forma, né? Mas, não importa qual seja a relação ecológica, ela pode ser de duas formas. Ou ela é uma relação ecológica positiva, harmônica, quer dizer que ninguém se dá mal, ou pode ser uma relação negativa ou desarmônica. Significa que alguém vai se dar mal nessa relação. Por exemplo, quando uma cobra vê um rato, que tipo de relação ecológica pode acontecer entre esses dois? Pode acontecer que a cobra não dê bola para o rato e vá um para cada lugar. Mas pode acontecer que a cobra coma esse rato. Esse tipo de relação ecológica, ele tem algo de negativo? Ele é só positivo? O que vocês acham? eu acho que é positivo. Para quem? Para a cobra?
E para o coitadinho do rato? Coitadinho do rato, coitadinho do servir de alimento para cobra. Exatamente, para ele é uma relação negativa, né? Sim. Porque ele virou comida, morreu. Então, quando dois seres vivos interagem entre si, seja para procurar alimento, seja para o acasalamento, seja porque eles estão brigando para ver quem é que fica com aquele território, não importa qual é a relação que eles estão tendo naquele momento, se alguém sai prejudicado, se alguém sai perdendo, é uma relação ecológica negativa. Se ninguém sai perdendo, é positivo. Por exemplo, meninas, já que só tem menina aqui, agora fecha o ouvido do teu marido, viu, Fabiola? Ah, ele Num foi dormir. casamento, a relação ecológica num casamento é positivo ou é negativo? Ah, se ela é positiva ou é negativa, eu acho que deve ser positiva também. Claro, vocês estão vendo como quando a gente fala de relação entre humanos é diferente quando a gente fala de relação entre animais num ambiente, né? Ou entre animais e plantas, enfim. As relações dos seres humanos são diferentes. Embora, quando eles se relacionem, né, seja uma relação amorosa, ou seja uma relação de trabalho, ou uma relação de negócios, também sempre vai ter alguém que ganha e alguém que perde, né? Mas esse tipo de relação é diferente, tá? Quando a gente fala de relação ecológica, é quando esses seres vivos se relacionam entre si dessa forma, como eu disse antes, ou para conseguir alimento, ou para conseguir abrigo, ou para conseguir um parceiro para se reproduzir, ou para conseguir um local para viver, enfim, tá? É esse tipo de relação que a gente está falando agora aqui na aula de ciências. Então, existem vários tipos de relações ecológicas positivas e existem vários tipos de relação ecológica negativa. Então, no caso da cobra e do rato, como a cobra se alimenta do rato, esse tipo de relação ecológica a gente chama de predação ou predatismo, porque existe um predador e existe uma presa, tá? Se o leão come a zebra, predatismo. O leão é predador, a presa é a zebra. Se o sapo come o inseto, predatismo. O sapo é o predador, o inseto é a presa. Entenderam? Sim. Certo? Outro tipo de relação que é negativo. Uma pessoa que está cheia de piolho é negativo, né? Que tipo de relação é essa? É do tipo parasitismo, porque o piolho é um parasita. Ele vive às custas do sangue que ele está sugando da cabeça da pessoa, Que tá? legal. Aí quando a gente fala assim, meu Deus, aquele cara é um parasita, o que a gente quer dizer com isso? Que ele suga o Esse sangue. que ele vive às custas do outro, né? Então, esse nome foi tirado dessa parte aqui da ciência, né? É um nome que a gente, é um termo que a gente usa no nosso dia a dia para dizer que uma pessoa vive às custas do outro, que cara é um parasita, porque parasita é realmente um indivíduo que vive às custas do outro, ou sugando os nutrientes desse outro, né? Ou, por exemplo, agora que nós estamos na pandemia, qual é a relação que existe entre a pessoa e o coronavírus? É do parasitismo, né? Exatamente, é Que do parasitismo. ele tá sugando o sangue dos humanos. É uma relação negativa do tipo parasitismo, porque o vírus, para se manter vivo, ele tem que entrar no corpo da pessoa e deixando a pessoa doente. Enquanto a pessoa está doente, ele está de boa, Tá né? se alimentando dos Ele nutrientes. está ele tá usando o corpo da pessoa para se reproduzir. Porque se ele não entrar no corpo de uma pessoa, ele não consegue se reproduzir, ele passa a vida inteira dele morto, né? Nós vimos isso também lá na aula passada dos micro-organismos, né? Que o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Quer dizer, para ele ser vivo, tem que entrar no corpo da pessoa, tem que entrar na célula para se reproduzir. Senão ele não acontece nada, né?
Um exemplo de relação ecológica positiva, né, que a gente pode dar agora bem simples, é o exemplo do trabalho das abelhas. Elas vivem em sociedade. Então, esse trabalho que elas fazem de ter uma abelha rainha, a abelha operária, a abelha que é o zangão, que é o macho, cada um desse tipo de abelha tem uma função, tem uma tarefa. Então, esse tipo de relação é sociedade, ela é positiva, porque um ajuda o outro. O ser humano, a gente costuma dizer que o ser humano vive em sociedade, mas nem sempre um ajuda o outro, né, gente? Verdade. Se fosse assim, o nosso mundo seria bem bonito, bem colorido, mas não é. Mas, enfim, a gente diz que o ser humano vive em sociedade porque cada um nesse mundo tem um papel também, né? Então, aí vocês vão lendo o texto, vocês vão vendo todos os tipos de relação que tem e vão anotando qual que é a dúvida, para daí vocês me perguntarem o que vocês não entenderam, tá? Então, esse é o texto desta aula e da próxima aula, que é dia 9, ó, estão vendo que o texto não é muito extenso, e ele está bem fácil. A prof deixou assim com uma linguagem bem simples para vocês entenderem bem, tá? Já a tarefa, parece que ela é bem difícil de fazer, mas não é, tá? A prof colocou um exemplo aqui de cadeia alimentar terrestre, né? Uma planta que vai ser alimento de um inseto, o inseto vai ser alimento de um pássaro pequeno, o pássaro pequeno vai ser alimento de um pássaro maior, e os decompositores vão decompor tudo isso aqui à medida que eles vão morrendo. O que eu quero que vocês façam nessa tarefa? Vocês vão criar uma cadeia alimentar também, tá? Vocês podem voltar lá no texto para lembrar o que é uma cadeia alimentar, vocês podem olhar o livro de ciências, quem foi na escola pegar o livro, vocês podem pesquisar na internet, enfim. Vocês podem fazer uma cadeia alimentar do jeito que vocês quiserem. Claro que desde que ela esteja certa. Quando que ela vai estar certa? Primeiro, sempre tem que começar com o quê? Uma cadeia alimentar sempre começa com? As plantas? Com as plantas. Se não começar com a planta, já está errado. Que tipo de planta? Não importa, vocês não precisam colocar exatamente uma planta comestível. Vocês podem colocar qualquer tipo de plantinha para começar, porque eu gostaria que vocês fizessem isso na forma de desenho, que vocês desenhassem no caderno de vocês a plantinha, daí a flechinha, porque a flechinha indica o seguinte: este é alimento para o próximo, este é alimento para o próximo, e assim vai indo, tá? E tem que terminar com quem? Com o consumidor? Decompositor. Ah, é. Sempre termina com o decompositor. Então, entre o produtor que começa e o decompositor que termina, aí aqui nesse meio sempre vão ser animais. Aí vocês vão escolhendo e vão vendo quais os animais que vocês vão colocar, que vocês sabem que come planta, que é alimento do outro e assim por diante, tá? Então, criar uma cadeia alimentar tem que ter no mínimo 3 consumidores, né? Começar com o produtor, terminar com o decompositor, mas nesse meio tem que ter 3 consumidores, faz no caderno, tira foto, coloca na sala de aula. Quem tem bastante habilidade pode fazer direto aqui nessa folha. Vocês estão vendo o documento? Não, eu estou na página da ecologia ainda, do texto. Está na página do texto? Sim. Espera aí. E agora? Agora sim. É porque às vezes demora para entrar, tem dias que a internet aqui na minha rua está horrível. Então, aqui, ó, a prof colocou o exemplo, né? Vocês vão criar uma cadeia alimentar fazendo isso, fazendo desenhos, né? Quem tiver bastante habilidade aí com o celular, que é pequenininho, às vezes é ruim de digitar, pode nesse próprio documento aqui ir pesquisando imagens na internet
e colando aqui, que nem a Puff fez, ó, peguei uma plantinha, colei, coloquei, né, um gafanhoto, colei, enfim, mas é porque eu estou no computador, daí no computador é mais fácil de fazer, no celular é mais difícil, demora mais, mas se vocês quiserem fazer assim, ótimo, também pode, tá? Quem, ao invés de desenhar, quiser procurar imagens nas revistas, procurar imagem nos jornais, montar uma cadeia alimentar com recorte, também pode, fica à vontade. Beleza? Sim. E a próxima atividade é sobre as relações ecológicas. Aqui também tem duas formas de fazer. Vocês podem fazer no próprio documento, quem conseguir digitar ali com o celular, né? E vocês podem fazer no caderno. Claro que no caderno não tem como vocês copiarem o desenho, mas a prof deixou número. Imagem número 1, imagem número 2. Então, no caderno, ao invés de vocês desenharem as imagens, vocês vão colocar o número. E aí, do ladinho, vocês vão escrever que tipo de relação ecológica está acontecendo. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui, ó. São 2 veados. Estão vendo o que eles estão fazendo? Sim, eles estão brigando pelo território? Exatamente. Eles estão brigando pelo território, pela filha que está ali perto, enfim. Ah, eu não sei o que é isso. Volta para o texto, leia os tipos de relação ecológica e veja no que essa imagem se encaixa. Essa imagem se encaixa em parasitismo? Não. Se encaixa em predatismo? Um está comendo o outro. Eles estão brigando. Eles estão competindo por alguma coisa. Então, vamos ver no que essa imagem se encaixa. Se ela se encaixa na relação de sociedade, escreve sociedade. Se ela se encaixa no parasitismo, escreve parasitismo. E assim vocês vão fazendo com todas as imagens. São só 5 imagens, tá? Aí vocês escrevem ali do ladinho. Então, essa é uma tarefa bem simples, tá? Parece que é complicada, mas ela é bem simples, bem fácil de fazer. Tá bom, minha gente? Tá bom. Alguma dúvida? Na verdade, as dúvidas vão surgindo à medida que vocês vão lendo e à medida que vocês vão fazendo a tarefa, né? Daí começa a surgir as dúvidas. Por isso que é importante, quando vocês vão lendo o texto, já que vocês não têm uma impressora em casa para imprimir o texto, é importante que vocês vão lendo com o caderninho do lado e vão anotando. Ah, não entendi o que é comensalismo. Anota ali. Durante a semana, pega o WhatsApp ali, me manda o WhatsApp, pergunta o que é. Que aí eu explico por áudio ou escrito mesmo, para quando vocês forem fazer a tarefa, vocês fazerem certinho e não fazer com dúvidas, tá bom? Tá. Eu tenho uma dúvida, professora, que eu vi ali, deixa eu ver aqui onde é que eu achei, que fala que eu vi uma palavra dizendo caravela. Sim. As caravelas são animais aquáticos, tá? Elas são animais, conhecem água-viva? Sim. Aquela que tem na praia, que às vezes a gente se queima, né? Elas Sim. são transparentes, têm tentáculos. A caravela, ela é um pouco parecida com aquilo, tá? Ela é um agrupamento de 2 tipos de seres vivos que formam a caravela. Então, ela tem uma bolsa em cima, como se fosse uma água-viva, e tem os tentáculos também. Tá? Tá. Era só essa minha dúvida, que eu não sabia o que era caravela. Ah, tá. Ela tem o nome popular de caravela. Eu achei que era um barquinho. E existem os barcos também chamados de caravelas. Céu. Vocês estão vendo que biologia tem muitos nomes, né? E às vezes são nomes que a gente encontra em outras, com outros significados também, né? Sim. Sim. Claudete e Jéssica, que ficaram bem quietinhas, não tem nenhuma dúvida? Por enquanto, não? Não.
Então tá, durante a semana vocês podem ir me pedindo, tá? Eu tenho aula todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de manhã, de tarde, de noite, eu tenho todas as turmas, todos os dias, mas até às 10 da noite vocês podem me perguntando que eu vou respondendo para vocês ali no ar. Se precisar, eu ligo para vocês, eu faço uma ligação de vídeo, né, para vocês me entenderem certinho. Tá bom? Tá bom. Então tá, a gente continua ali no grupo, eu vou fazendo mais algumas falas com vocês ali no grupo do WhatsApp. Vou colocar esse texto e essa atividade lá também, para quem não consegue acessar a sala de aula todo dia, tem gente que só consegue no final de semana, né? E aí no WhatsApp, às vezes, pode ser que fique mais fácil. Tá bom? Tá. Então, vamos ver se mais alguém participa da nossa festa virtual e coloca pelo menos mais um prato, um refrigerante ali, né, Faltou o Fabiola? refri. Um brigadeiro. Tá bom, então, meninas? Tá bom. Continuamos no grupo. Então, do fake news não precisa a gente fazer, então, né, De professor? novo, não, é. Então, foi um erro da prof ali, eu vou lá tirar aquela tarefa para não ficar repetida e já coloco a tarefa nova de CCTT, tá bom? Tá bom. Feito, até mais. Até. Tchau, querida. Estava com a câmera.